Fala galera, hoje eu estou aqui no Museu do Bambu em Ametista do Sul e a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa planta, o que se pode ser feito com o bambu e é isso que a gente vai conhecer. Convido vocês a vir comigo. Eu sou o Thiago Furman e esse é mais um Conhecendo o Rio Grande. Estamos aqui no Museu do Bambu, então, para conhecer o local e as utilidades do bambu. E para nos apresentar o local, eu vou pedir a ajuda da Esther para ela vir nos apresentar o Museu do Bambu. Olá pessoal, então, meu nome é Esther e eu vou contar um pouco da história do Museu do Bambu para vocês. Vou falar um pouco sobre a planta e um pouco sobre as peças, ok? Então, a primeira coisa que eu e o público quer saber é como é que começou a história do Museu do Bambu. De onde é que vocês tiraram a ideia de criar um museu relacionado ao bambu? Então, o idealizador do Museu do Bambu é o Carlos Antônio Ciprandi. Ele é artista plástico de formação e há mais de 20 anos atrás estava em busca de uma matéria-prima sustentável para fazer suas obras, seus artesanatos, né? E acabou se deparando com o bambu e aí percebeu que além de uma matéria-prima só para artesanato, uma por conta da sustentabilidade que ele tem e as inúmeras peças que tem para fabricação com o bambu, né? Hoje há fabricações desde palitos e dente a construções civis, todas feitas com bambu. Em 2017, o Carlos teve a oportunidade de estudar o bambu na China, ficou 4 meses e voltando de lá ele veio com a ideia e trazendo algumas peças bem mais desenvolvidas com o bambu para mostrar para o pessoal, né, que não é só o artesanato, que se a gente olha para um lado ecológico, a gente realmente consegue viver com bambu. E falando de bambu, então, a gente está se referindo a dois grandes grupos, divididos em torno de 1.800 espécies de bambu. Temos os bambus entolcerantes e os bambus alastrantes. Entolcerante é aquele tipo de bambu que a gente consegue calcular, né, delimitar o tamanho de toceira, de espaço que ele vai utilizar. Vai fazer uma toceira aí de mais ou menos 4, podendo chegar a 6 metros quadrados e nunca passa disso, né? Ele vai se auto-reproduzindo dentro daquele espaço. O alastrante já é aquela espécie de bambu considerada invasiva. Plantou de um lado o terreno, quando ele começar a nascer, ele já está praticamente do outro lado. Se alastra, se expande, e quanto mais velha essa espécie fica no solo, mais espaço ela vai percorrer, tá? O bambu não é uma árvore, é uma poácea da família das gramíneas, já por conta dessa autoalastração que ele tem e a autobrotação. A árvore a gente sabe, corta uma, precisa plantar novamente, né? O bambu, quanto mais varas você cortar, mais ele vai se reproduzir e tem uma autobrotação muito rápido, assim como o amadurecimento dele também, que é muito rápido. É preciso apenas 4 anos de idade para o bambu estar maduro já e pronto para ser utilizado como madeira. Como que acontece esse desenvolvimento, pessoal? Vai plantar a muda do bambu no solo, o primeiro ano ali ele vai levar só para fixação das raízes embaixo do solo, a partir do segundo ano ele começa a nascer e ele ganha a altura total dele até os 4 meses. Dentro desses 4 meses, qualquer espécie de bambu pode chegar a crescer até 35 centímetros por dia. E o bambu também já sai debaixo do solo com a espessura do caule que ele vai ter. Não é o tempo de solo que determina a grossura do caule do bambu, e sim a espécie. Para o pessoal ter uma ideia um pouco melhor, esse que nós temos aqui no vidro é um broto de bambu gigante. Esse brotinho ele tem 7 dias, pesa 15 quilos e é aproximadamente 1,20 m, tá? E a gente percebe que ele já foi, né, saindo debaixo do solo, mais ou menos com a espessura de uma vara dessas que nós temos na demonstração aqui, tá, pessoal? E esse brotinho aqui, ele é comestível, tá? Não só pelo panda, mas a gente também consegue comer ele. Ele pode ser preparado como um legume normal, refogado, frito, e aqui no museu nós servimos ele em conserva, por conta da durabilidade e o sabor dele ficar bem semelhante a um palmito. A gente conhece o bambu, às vezes, como taquara.
É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Aquela taquara que a gente vê aí, que o pessoal chama no popular, e o bambu propriamente dito? Então, taquara, taboca, criciúma, taquaruçu é tudo bambu. Esses nomes que eu citei são apelidos que regiões, cidades ou até mesmo tribos indígenas deram para essas espécies de bambu que se tem na sua região. Taquara é um bambu nativo aqui do Brasil. O nome bambu em si, a palavra bambu, é um nome popular para essa planta porque cada espécie de bambu vai ter o seu nome científico, né? Em Planalto, que é uma cidade a 16 quilômetros daqui, nós temos 15 hectares de bambu plantado. Nesses 15 hectares temos o bambu moçô, taquara e o bambu gigante. O bambu gigante se concentra em torno de 6 hectares, tá? Que esse que nós temos na demonstração. Bambu gigante é nativo da Ásia, mas está no solo brasileiro já há muito tempo, se adaptou muito bem aqui e chega a uma altura de mais ou menos 45 metros e o diâmetro dele varia de 25 a 35 centímetros de diâmetro, tá? E qual a espécie de bambu melhor adaptada ao Brasil, ao nosso solo aqui? Existem várias, como eu falei, existem em torno de 1.300 espécies catalogadas. No Brasil, nós temos 200 espécies, entre elas nativas e exóticas, né? Mas o que mais a gente se encontra aqui é a taquara, por ser uma espécie nativa aqui do Brasil. O criciúma, que é aquele que o pessoal utiliza muito para vara de pesca, né? E o bambu gigante e o bambu Brasil. Esses são os que a gente mais vê presente durante a nossa caminhada aí trabalhando com bambu. O bambu Brasil, apesar do nome ser Brasil, não é natural aqui do Brasil. O nome se deu, o nome popular dele, por conta da vara dele ser amarela e trazer uma listrinha verde junto, né? Ele é nativo da Ásia e esses são os bambus que mais a gente encontra aqui. Bambu gigante, a taquara, o bambu moçô também e o bambu Brasil. Bem interessante. Agora então a gente vai mostrar para vocês um pouquinho desses bambus, essas diferentes espécies de bambus aqui ao lado. Então, aqui agora a gente tem alguns tipos de bambu e eu vou pedir para que a Esther mostre algumas delas para a gente poder diferenciar e também mostrar para vocês. Então, nós vamos começar então pelo bambu maciço. Geralmente, quando a gente fala em bambu, a gente está se referindo a uma vara cilíndrica, né? E oca, a não ser onde geralmente se tem uma camada maciça no encontro do como, que é o normal do bambu. O que eu tenho aqui é um bambu maciço, completamente maciço, ele não vai ter espaços oco. Aqui do ladinho a gente percebe, né, como ele é completamente maciço. O bambu maciço é nativo da Indonésia, muito utilizado para fazer andaimes e cabos de ferramenta. Chega a uma altura de 25 metros e a espessura que ele tem é só essa. Não vai ter uma vara maior, tá? Bem resistente, né? Sim, ele é muito utilizado para andaime já por ser muito resistente. Muitas bases de prédios nos países orientais são feitos com bambu maciço, né? Ele é muito utilizado também para colocar dentro do concreto, quando vai se usar a substituição do ferro pelo bambu. Que seria mais ou menos esse processo aqui. Isso, aqui nós temos feito com o bambu gigante, porque é um processo que se faz aqui no Brasil. Então vai ser as ripinhas do bambu gigante, substituindo o ferro dentro do concreto, que vai trazer uma durabilidade e uma resistência maior. Porque o bambu em si é considerado já o aço vegetal, né, por conta da resistência dele, e é rico em sílica. Essa sílica transforma o bambu, faz ele ser impermeável naturalmente, ele não absorve umidade. Então, o ferro com essa umidade que chega no concreto enferruja, e o bambu não vai ter reação nenhuma com essa umidade, né? O segundo bambu que eu tenho para mostrar aqui para vocês é o semi-maciço, tá? O caule dele não é trabalhado, ele é naturalzinho assim, e a gente vai ter uma camada maciça aqui e logo aqui outra, porém do outro lado, nessa barriguinha, ele é oco, tá? O bambu semi-maciço é nativo da China, chega a uma altura de 45 metros e a espessura dele também é assim. Ele é muito utilizado para fazer bicicletas feitas com bambu, skates, porque ele traz uma resistência também um pouquinho maior, né? E uma beleza, né? Isso, e o caule dele, apesar de não ser trabalhado, traz uma beleza bem legal, bem interessante. Aqui a gente tem o bambu preto,
e o bambu chocolate, que são as únicas espécies de bambu que têm uma tonalidade diferente. O bambu pode ter a cor que for quando ele estiver no solo, pode ser amarelo, verde ou verde e amarelo. Quando secou, ele vai ficar nessa tonalidade mais amarelada, mais um amarelo bem fraquinho. O preto e o chocolate não, eles estão na mesma tonalidade quando estão no solo e depois que fez a secagem também. Depois que ele amadureceu, ele continua da mesma tonalidade, tá? E eles são muito utilizados para instrumentos musicais de sopro. Por conta da espessura da parede dele, fazendo flauta, né? Vai trazer um som bem legal. Outro fato interessante sobre o bambu é a utilização dele na fabricação de pisos. E é isso que a gente vai ver agora aqui ao lado. Então, aqui a gente tem um processo de pisos para assoalhos, até mesmo para paredes de casa, né? E esse material é totalmente ecológico, não tem nada mais aí do que só o bambu, tá? Vou explicar para vocês um pouquinho de como faz esse processo, porém esse processo ainda não é fabricado no Brasil, por falta de matéria-prima, né? Não se existe uma concentração de plantações de bambu grandes para que dá para se movimentar fábricas desses pisos, tá bom? Vou explicar para vocês como é que chega nesse processo. Aqui vai ser a vara do bambu lascada todas em ripas. Essas ripinhas separadas vão ser levadas em uma plaina para tirar todos os nozinhos, né? E a parte maciça que fica pelo lado de dentro, e aí vai planar toda ela e ficou só a régua de bambu. Essa régua vai ser passada em um cilindro, desidratada, tá? Totalmente ela desidrata e ficou só a fibra do bambu. Essa fibra depois vai para uma forma, uma do lado da outra e uma em cima da outra até alcançar 1 metro de altura. Quando alcançou 1 metro de altura dessas fibras, em uma prensa de 300 toneladas pré-aquecida, vai prensar todo esse 1 metro de fibra até se tornar nesse material que eu te mostrei ali. Não tem processo de cola e não tem processo de resina nenhum, porque a fibra é muito maleável. Pré-aquecida ela vai ficar mais maleável e vai permitir que essa fibra se funda uma na outra. Então isso é de 1 metro de fibra de bambu vira esses 5 centímetros de piso. Isso aí, essa espessura vai ser prensada, né, e ficou nessa espessura. Aí a prensa que prensou, ela é pré-aquecida e aí ela fica descansando ali até esfriar aquela prensa para que essa fibra se funda, né, e não tenha o problema de voltar o CD depois. Aqui eu tenho um pedacinho de um rejeito, na verdade ficou na ponta da forma, não acabou o processamento de prensa e do lado aqui a gente percebe que a fibra, né, foi se fundindo uma na outra. Quando acabasse o processamento de prensa dele, ele ia ficar nesse material ali. E a coloração desses pisos também é ganhada de uma forma ecológica. Antes de prensar essa fibra, ela vai ser levada a forno e assada, né? Quanto mais clara, menos tempo no forno ela fica, quanto mais escura, mais tempo. A temperatura desse forno sempre vai ser a mesma, o que vai definir a tonalidade é o tempo que ele vai ficar no forno, né? E um segundo processo de piso que se tem, que também não é fabricado no Brasil, mas se tem muito aqui, é o que a gente chama de BLC, bambu laminado e colado, que é um laminado que se tem de pino, eucalipto, se tem de bambu também. O de bambu é bem mais resistente, tá? Ele não vai quebrar com tanta facilidade e como eu falei para vocês, o bambu é rico em sílica. Essa sílica torna o bambu impermeável naturalmente. Então, se você molhar essa lâmina, não tem o problema de estufar ou de estragar, que nem um laminado de pino ou eucalipto, né? De outras espécies. Colando essas lâminas uma em cima da outra, a gente consegue chegar também ao processo de tábuas, tá? De assoalhos para revestimento, para repartições, e é com esse processo que se fazem as tábuas de carne e as bandejas de bambu aqui no Brasil, tá? Pessoal, então, vou falar um pouquinho sobre a raiz do bambu aqui para vocês, tá? Aqui eu tenho um pedacinho da raiz do bambu. A raiz do bambu, ela tem a leveza do isopor e a resistência dela é de aço, tá?
Com a raiz do bambu, ela é muito utilizada para fazer capacete, para-choques de carro, caminhão, peças que poderão ter bastante impactos, né? Porque ela é muito resistente. Aqui eu tenho a raiz de uma vara, uma raiz inteira de uma vara de um bambu gigante, que como eu falei antes, chega a uma altura de 45 metros, né? E nós vamos fazer aqui o teste e ver se o Thiago realmente é forte, que vai conseguir segurar essa raiz, tá? 2 dedos, será que segura? 3, então, por causa do equilíbrio. Aí. Tô forte, gente. Então, pessoal, a raiz do bambu é muito leve. Agora vamos ver se é resistente. São 90 quilos pulando em cima dela. Pessoal, então, essa raiz é a que vai sustentar uma vara de um bambu gigante e ela fica na profundidade de 1 metro, né, para dentro de um solo, e aí é a raiz de uma vara. E claro, o que vai ajudar a sustentar uma toceira ou a família do bambu são os rizomas, que a gente consegue perceber, né, que são várias veinhas, vários cabelinhos que estão aqui ao redor dessa raiz, que também ajudam na alastração da toceira ou da família do bambu e ajuda também a fixar essa toceira, tá? Então, agora a gente vai trazer para vocês algumas coisas diferentes feitas através do bambu. E a Esther vai nos mostrar agora. Então, pessoal, aqui a gente tem o papel, tá? Feito com a celulose do bambu. O papel ainda não é fabricado no Brasil, mas nós temos ele presente no nosso dia a dia no saco do cimento, tá? Aquele papel do saco de cimento é o papel de bambu. O bambu possui pouca celulose, porém a junção de várias varas, né? E até mesmo a folha é possível a fabricação do papel de bambu. Aqui nós temos o tecido feito com as fibras do bambu. O tecido de bambu é a junção de fibras de bambu com fibras de um algodão ou poliéster, né? É possível a fabricação desde pecinhas pequenas, que nem um prendedor de roupa, a construções civis toda feita com bambu, né? Temos o couro, óculos, relógio, tudo feito com bambu. E aqui desse outro lado temos também a parte da alimentação com bambu. Então, pessoal, aqui nós temos a parte da alimentação do bambu. É possível a fabricação de uma farinha, tá? Essa farinha vai ser fabricada de uma vara de até 2 anos de idade. O processo é o mesmo processo de uma farinha de mandioca. O sabor também é bem semelhante. Calorias que outras farinhas têm de bambu tem menos, 0,9 de gordura e não contém glúten. E claro, né, através da farinha tem o biscoitinho feito com a farinha, refrigerante e a cerveja fabricada com as folhas do bambu, broto de bambu em conserva, broto desidratado. E aqui a gente tem o que a gente serve na nossa degustação, que vocês visitando o Museu do Bambu vão poder provar, né? O chá da folha do bambu, que é diurético, digestivo, controla a febre e tosse, males do estômago. E aí, por conta da sílica que eu já falei anteriormente, a sílica no nosso organismo ajuda na produção do colágeno, então vai ser bom para cabelo, pele e unha. Um biscoito e um amendoim doce acrescentado o carvão do bambu. O carvão do bambu, ele é antitóxico, ele adsorve as toxinas do organismo, do alimento, o mesmo conceito de um carvão ativado de uma madeira normal, né? Só que aí o bambu possui mais fibras na sua madeira e ele vai fazer essa adsorção com mais facilidade. E o broto de bambu, que eu já falei anteriormente para vocês, né? Então, pessoal, agora eu vou degustar o chá de bambu. Muito bom. E traz muitos benefícios para quem toma. E agora vou provar o broto do bambu.
lembra bastante o palmito, bem parecido, tá aprovado. Agora eu vou degustar o biscoito com carvão de bambu, ele é antitóxico e bem saboroso. Então agora eu vou provar o cri-cri, que é o amendoim doce, também com o carvão vegetal. Muito bom, esse aqui eu como o dia inteiro se deixar. Então, eu quero agradecer aqui a Esther por ter nos ajudado a entender um pouquinho mais sobre a história do bambu, ter apresentado aqui o museu pra gente. Então, nosso agradecimento, Esther, por ter oportunizado a gente e o nosso público a entender um pouco mais sobre o bambu e a sua utilidade. Nós que agradecemos pela parceria, né? E já aproveitando fazer aquele convite carinhoso para o pessoal que quiser conhecer o nosso museu, visitar a Ametista do Sul, passe aqui para saber muito mais sobre o bambu, né? E o Museu do Bambu. Então, pessoal, chegamos ao final aqui da nossa visita ao Museu do Bambu. Convido a todos aí a seguir as nossas redes sociais lá no Facebook e também no Instagram, @Conhecendo o Rio Grande. E para você que não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, convido todos a se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos que a gente vai trazer para vocês. Eu sou Thiago Furman e esse foi mais um Conhecendo o Rio Grande. E aí depois o pessoal... Corta isso aí. Quem vai começar? Oi. Ele tá se mijando da risada aqui do meu lado. Bem saboroso. Mentira, cara dura. Ah, não devia ter jogado fora no copo. Não tem pra eu limpar minha boca de areia.